Boa tarde, boa noite. Hoje temos aqui José Miguel Wisnik, que é um intelectual e artista plural. Desde os anos 70 é professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. Fez mestrado e doutorado em teoria literária e literatura comparada, abordando as relações entre música e literatura no modernismo brasileiro. Foi bolsista da Guggenheim Foundation e professor convidado da Universidade da Califórnia, Berkeley e na Universidade de Chicago. Entre seus livros destacam-se O Coro dos Contrários, A Música em Torno da Semana de 22, O Som e o Sentido, Sem Receita, Ensaios e Canções, Machado Machixe, O Caso Pestana, Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil e Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, esse bem recente, 2018. Como músico, lançou diversos CDs de canções, entre os quais Pérolas aos Poucos, Indivisível, Na e Zé e O Anel. Alaide Costa canta José Miguel Wisnik. Compôs para filmes como Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas, Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho, e para o teatro, em parcerias com o Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez Corrêa. Compôs também para dança, em parcerias com o Grupo Corpo, de Belo Horizonte. E teve canções interpretadas por Elza Soares, Maria Bethânia e Gal Costa, e parceiros como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ginga, Luiz Tati, Alice Ruiz e Marcelo Genesi. Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 78 e 2009, o Troféu Loel Rosa, os Prêmios Quiquito do Festival de Cinema de Gramado e da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1991, 93 e 95, além do Prêmio Literário da Biblioteca Nacional em 2019. É esse artista e intelectual múltiplo que temos o privilégio de receber. Com vocês, José Miguel Wisnik. Boa tarde e noite. Muito obrigado por esse convite. Um grande prazer estar aqui nessas sessões de fim de tarde no Rio de Janeiro e esses encontros em que eu já estive outras vezes, sempre me sentindo muito bem nesse contato com o público que vem desse fim de dia na cidade, né, e participa aqui dessas conversas sobre tantos temas diferentes. Neste caso aqui, o Brasil moderno, e essa sequência, que parece que então está se encerrando hoje, de uma série de falas sobre que giram em torno do modernismo e o Brasil. Então, o meu tema ficou sendo Mário e Oswald, é tudo para hoje. Como vai ficar claro na sequência, esse subtítulo, É Tudo para Hoje, é uma referência a um show e um filme de Emicida, que tem um espetáculo que foi filmado, e é um espetáculo em que ele faz, ao mesmo tempo, uma apresentação musical no Teatro Municipal de São Paulo comenta, o filme é um comentário sobre a cultura das margens e a ancestralidade negra. E, neste filme, ele faz referências diretas a Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Razão pela qual esse filme, que é encontrável na Netflix, se chama Amarelo, é tudo para ontem, né? No caso do filme, eu chamei aqui de Mário e Oswald, é tudo para hoje, como, portanto, pensando em Mário e Oswald, indo ao encontro de Emicida, que vai ao encontro de Mário e Oswald. Ao fazer isso, eu quero começar por uma introdução em que acompanho em paralelo os itinerários de Mário e Oswald. Pelo seguinte, nós costumamos olhá-los, e é comum hoje
com uma tendência forte à estereotipação na vida cultural, na vida geral que vivemos, é como se Mário e Oswald fossem reduzidos a uma ideia, a uma imagem, a uma figura estática, né? E o que eu quero começar chamando a atenção aqui é para o fato de que o movimento modernista, é importante que a gente o tome em movimento através, nesse caso, das décadas de 20, de 30, de 40 e, no caso de Oswald, até 50. Por quê? Porque os ventos históricos sopraram em direções diferentes nesse período. E esses são escritores que reagem a essas mudanças de vento. A Semana de Arte Moderna, em 1922, era voltada para a atualização da linguagem artística brasileira em consonância com as vanguardas europeias. Tratava-se, portanto, de um momento em que, vamos dizer, o primado era estético e a palavra-chave era o moderno, a vanguarda, ou como se dizia então, futurismo, né? Embora esses modernistas não fossem propriamente futuristas, e o Mário recusava esse rótulo. Mas, a essa altura, falava-se em futuristas de um lado e passadistas de outro. Em suma, havia um vento de novidades que tinha a ver com o processo das grandes transformações urbanas das transformações da segunda Revolução Industrial, que num período muito curto transformou a paisagem do mundo e passou do trem de ferro para o aeroplano, o telégrafo, a imprensa de massa, o telefone, todas essas coisas que fizeram com que se constituíssem as grandes cidades marcadas por uma aceleração simultaneísta do mundo. Essa aceleração simultaneísta era, vamos dizer, a palavra de ordem das vanguardas, especialmente das vanguardas futuristas europeias. E São Paulo, que era uma cidade em processo de aceleração, porque era uma cidade que tinha 20 mil habitantes, em 1978, tinha 200 mil na década de 1890, saltou para 550 mil na altura da Semana de Arte Moderna e tinha 1.300.000 em 1934. Então, é uma cidade que passou por um processo de arrebentação em que uma pequena localidade com hábitos, vamos dizer assim, tradicionais e morigerados, se transforma numa cidade de massas, de multidões, de massas operárias, de grandes espaços, e se torna uma cidade que é ela mesma um palco de choques sociais e culturais, né? Sem que se tornasse propriamente ainda uma metrópole, uma cidade que não chegava a ser moderna, diz o historiador Nicolau Sevicenko, num livro muito precioso sobre esse período, que se chama Orfeu Estático e a Metrópole. Ela não chegava a ser moderna, mas já não tinha mais passado. Então ela estava num entrelugar. E é nesse lugar onde uma oligarquia cafeeira desejosa de acertar passo com a atualidade europeia, promove a Semana de Arte Moderna, da qual participam alguns artistas que serão fundamentais para o Brasil do século XX. No caso, Mário Oswald, mas também Villa-Lobos, né? De Cavalcante, por outro lado, Anita Malfatti. E o que eu penso aqui não é, portanto, no modernismo da Semana de Arte Moderna, mas o modernismo enquanto um desdobramento de linhas que se apresentaram ali nesse período. Então, neste primeiro momento, a questão era a atualidade. E o melhor exemplo disso é o livro de Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, que era um livro de poesia simultaneísta, antecedido de um prefácio, que ele chamou Prefácio Interessantíssimo, em que ele teorizava sobre a poesia moderna e dizia que a poesia moderna se distinguia das poesias anteriores pelo fato de ser não melódica,
ele usava a expressão musical, mas harmônica e polifônica, né? Ou seja, o Mário, que era professor de música, e essa foi sua profissão a vida inteira, recorria a uma ferramenta de análise musical para definir uma poesia que trabalhava com essa temporalidade simultânea, não linear. E esta é a marca das preocupações desse momento. Mas isso muda logo depois. No ano de 1924, os modernistas vão, levando Blaise Cendrars a Minas Gerais, né? Mário Oswald estão nessa trupe, com Tarsila a essa altura, e conhecem, então, o Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, e se faz um contato com um mundo de Minas Gerais, por outro lado, quer dizer, por um certo modernismo mineiro, do qual Carlos Drummond de Andrade vai ser uma figura exponencial, mas também conhecem as cidades coloniais, e Ouro Preto, e Aleijadinho, e todas as coisas que significavam voltar-se para o Brasil. Descoberta de um Brasil que ficou esquecido durante todo o século XIX. Mais tarde, Mário de Andrade viaja ao Nordeste e à Amazônia, viagens que estão narradas no livro Turista Aprendiz, mas todas são sinais, todas essas viagens, de um voltar-se, de um interesse para a descoberta do Brasil. No caso do Mário, isso tornou-se um projeto de vida que consistia, segundo ele, em desfazer a grande distância entre a cultura letrada de influência europeia direta e as culturas populares brasileiras, essas do mundo não urbano, do mundo rural, né, culturas anônimas, coletivas, em que, segundo ele, estava guardada a grande criação da experiência coletiva brasileira ao longo dos anos de formação, e era um dever. Para ele passa a ser uma questão de uma missão a essa altura, pesquisar sistematicamente essas culturas populares e trazer isso para a cultura escrita de maneira a desfazer este abismo. Macunaíma, de 1928, é resultado desse projeto, né? E, no mesmo período, o Oswald se volta, por um lado, para o que ele chamou de poesia pau-brasil, também antecedida de um manifesto, vamos dizer, conceitual, poético-teórico, e depois o manifesto antropófago, a antropofagia, em 1928, né, que tem uma larga influência, como nós vamos ver, mas que marcam esse período em que, vamos dizer, estes escritores, esses artistas intelectuais modernistas se voltam para o conhecimento, a interpretação, a pesquisa do Brasil e a criação de uma linguagem que esteja voltada para, como eu falei, para, de algum modo, vamos dizer, equacionar, formular as possibilidades de relação entre culturas populares e culturas letradas. Isso, de certo modo, funda um grande arco na cultura brasileira que vai até os anos 60. Sejam os autores vindos do movimento modernista ou não, não é? Mas é o que nós vemos em Mário. Graciliano Ramos, de maneira muito diferente, com outra tônica, ao escrever Vidas Secas, estava também buscando superar esse abismo entre o escritor e aquele sertanejo, não é, que não escreve e que mal fala. Mas Guimarães Rosa estará fazendo isso, mas depois o cinema novo, a música popular brasileira, vamos dizer, comporão um grande arco, né, em que essa espécie de compromisso, essa aliança intelectual e povo foi fundamental, né, foi marcante. E isto, a meu ver, se desfaz nos anos 60. A ditadura e a televisão em rede nacional mudou a chave dessa história e terminou esta era, vamos dizer, da cultura e esse arco de compromisso de que eu estava falando. Muito bem, mas este ainda não é. Nos anos 20 para 30, nós temos em Oswald e em Mário essa volta, portanto, para essa pergunta sobre o Brasil. Nos anos 30 para 40,
surge uma outra questão, que os ventos históricos apontaram para o engajamento, a ascensão do fascismo no mundo, né? A influência da União Soviética, os partidos comunistas. Por outro lado, os engajamentos ligados à posição católica, que era também uma forma de engajamento, vamos dizer, existencial, religioso e político ideológico. Então faz com que os intelectuais a essa altura não se permitam, ou não se permitisse um alinhamento dessas questões. No Oswald isso acontece porque justamente em 1929 a crise econômica faz com que ele perca a fortuna na qual ele foi criado. E nesse momento ele dá uma das suas espetaculares viradas, características de Oswald, porque aí ele que estava ligado à alta burguesia, ele se aproxima do comunismo. E assim se dá durante os anos 30. É o período em que ele escreve as peças de teatro, inclusive O Rei da Vela, que depois, escrita em 1937, 30 anos depois, foi encenada pelo Teatro Oficina e é um momento marcante do teatro brasileiro, né? Mas esse é um período, como eu disse, portanto, engajado, participante, politicamente militante do Oswald e do Mário, mais no fim da década de 30 e 40, também quando o engajamento na luta social se torna para ele, vamos dizer, o crivo da ação intelectual. É nessa época que ele escreveu, ou ele fez a famosa conferência O Movimento Modernista. 20 anos depois, em 42, aqui no Rio de Janeiro, depois de ter, vamos dizer assim, vivido algum tempo no Rio de Janeiro, num período muito sofrido de Mário de Andrade no final dos anos 30, quando ele foi chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e se envolveu numa ação muito forte de difusão da cultura erudita, promoção da cultura popular. Ele empenhou a vida nisto e depois, por motivos políticos rasteiros, ele foi, vamos dizer, dejetado dessa posição e veio para uma espécie de exílio no Rio de Janeiro. Esse exílio é um período muito amargo, porque ele sentiu um traço da vida brasileira que é a inconstância das instituições culturais, não é? O quanto a possibilidade de sustentar um projeto, não é? É tão volátil, e como que ele, vamos dizer, sofreu isto na carne e na alma, né? Volta para São Paulo depois, a gente vê nas fotos o quanto ele envelheceu nesse período, né? E vem ao Rio para fazer a conferência O Movimento Modernista. Nessa conferência ele faz um balanço crítico e autocrítico do movimento, né? Ele diz que a semana e os anos 20 foram muito marcados por essa aproximação com a elite cafeira paulista, mais ventilada culturalmente do que os grandes ricos imigrantes, e que é aquilo que na Paulicéia Desvarada ele chama de o burguês-burguesa, de gestão bem feita de São Paulo, né? Ele diz, então, que havia uma espécie de uma aristocracia cafeeira, né? Esta elite mais tradicional em São Paulo, marcada pela figura de Paulo Prado, e esses, vamos dizer, este segmento social foi fundamental para o acontecimento da Semana de Arte Moderna. Mas isso implicou, diz ele, um alinhamento das questões sociais. Ele dizia, então, que houve naquele período uma espécie de orgia intelectual,
mas na qual faltou compromisso. É claro que ele estava olhando 1922 já do ponto de vista de 1942. Ele estava, portanto, avaliando a semana do ponto de vista de outro momento histórico e de outros ventos. Não é? Então, isto tudo eu acho que é importante para a gente pensar em Mário e Oswald, não pensá-los, portanto, numa tentativa de uma visão estática, não é? Que perde o fato vamos dizer, dessas mudanças que se dão, inclusive desses processos de reavaliação que fazem parte do modernismo, né? Quando o Mário ele critica o modernismo de 20, não é? Por dizer que havia ali pouco compromisso social, ele não está sendo antimodernista. Ele está falando em nome de não de uma negação do modernismo, mas da afirmação naquela altura vamos dizer, de um vetor construtivo de âmbito nacional que o modernismo, o moderno no Brasil teria que assumir, e que está ligado àquelas coisas que ele dizia importantes nessa altura. O direito permanente à pesquisa estética, a expressão que ele usa. A atualização da inteligência artística e a estabilização de suas instituições, sempre penosamente sustentada. Não é? Ou seja, ele estava afirmando, de todo modo, aquilo que se desdobrou do modernismo, que é a criação de instituições de patrimônio histórico, portanto, de defesa da cultura e, ao mesmo tempo, de afirmação aberta da criação cultural, portanto, a inteligência artística atualizada e aberta aos acontecimentos. Então, nós podemos dizer, em outras palavras, que o que ele defendia naquele momento eram os pilares daquilo que hoje está sob o ataque atroz do bolsonarismo, com a sua corrosão antimoderna dos valores intelectuais e dos símbolos artísticos acumulados durante esses 100 anos, e com sua política de desmantelamento das instituições culturais. Portanto, ao dizer isso, eu quero dizer que em 1942, a tônica que o Mário estava colocando era uma tônica justamente de defesa da cultura e de suas instituições. Não posso deixar de dizer, já que é tudo para ontem e tudo para hoje, que são essas coisas exatamente que estão sob ataque. Muito bem, eu já estou me demorando na minha mera introdução, Geraldo, e, portanto, preocupado aqui com aquele limite que você ponderadamente me deu. Então, eu não vou me estender mais. Eu queria dizer, talvez assim, só pontuando, que Oswald, ele era filho de um homem que trabalhava no mercado imobiliário e que loteou e vendeu todo o bairro de Pinheiros, em São Paulo. Isto se beneficiando de um modo aberrante de crescimento da cidade. O crescimento, a expansão da cidade, expansão acelerada e frenética, ela se dava com base no monopólio da companhia Light, que prestava os serviços de luz, gás, eletricidade e transportes. Todos esses serviços prestados por uma única companhia estrangeira que fundava núcleos habitacionais em pontos distantes da cidade e oferecia transporte, água e eletricidade de modo que valorizava artificialmente todo o caminho até lá, do que se beneficiavam, portanto, vamos dizer, os agentes imobiliários. O pai do Oswald, né, enriqueceu mais do que já era fazendo isto, né? No Serafim Ponte Grande, o Oswald anota lá, fortuna mal adquirida, porque Oswald, né, expõe, na verdade, porque este fato do Oswald ser filho dessa, vamos dizer, burguesia paulista, não impede que ele seja o escritor que é, como se fosse um Brás Cubas ao vivo, que em vez de morrer para depois, vamos dizer, apresentar os podres dos seus pares, diz enquanto está vivo, no Memórias Sentimentais de João Miramar e no Serafim Ponte Grande. Né?
Então, essas coisas fazem com que Oswald seja uma espécie... A própria origem e a história do Oswald, ela é sintomática da formação de São Paulo. Ele é uma extensão da cidade. Mas ele já é expressão daquilo que São Paulo é enquanto avesso do avesso. Né? Expressão, né, que Caetano Veloso tomou de Décio Pinhataro e usou na palavra, na canção Sampa, né? São Paulo como avesso do avesso do avesso do avesso. Então, Oswald é a expressão de São Paulo e seu avesso. Né? Mário era diferente, né? Um professor de classe média, né, que vinha de uma família que tinha um curioso acontecimento, que eu não resisto a comentar com vocês, que é o seguinte: o avô dele foi um homem importante no Império, uma figura de prol no final do Segundo Reinado, o jurisconsulto Joaquim de Almeida Leite Moraes, que foi, a certa altura, presidente de Goiás, que é uma expressão que se usava naquela altura para o governador do estado, encarregado de implantar o sistema eleitoral naqueles interiores. E fez essa viagem que ele narra num livro, né, em que o Mário bebia até para uma Cunaíma, porque são viagens pelo interior do Brasil, né, contadas por esse avô presidente. Muito bem. Este avô era casado com uma mulher chamada Ana Francisca, que era filha de uma lavadeira e afrodescendente. O jurisconsulto casou com a lavadeira. O patrão casou-se com a empregada. E isto é uma situação, vamos dizer, anômala na história brasileira, porque ela ficou grávida, a Ana Francisca era filha de uma lavadeira que ia entregar a roupa lavada na República dos Rapazes. E aí é engravidada pelo estudante. Essa é uma situação trivial na vida brasileira daquela altura. E o que acontecia geralmente, ou que essa mulher era abandonada à sua condição social inferior e grávida, à sua própria sorte, ou então acomodada num silêncio remunerado e incógnito. O avô do Mário não fez nenhuma coisa nem outra, ele casou-se em 1857. Não só, depois ele fez, por bem, casar a filha dele, Maria Luísa, que vem a ser a mãe do Mário, com um rapaz que era seu secretário, que era também filho sem pai reconhecido, de uma mãe solteira, que era prima da mulher com quem ele se casou. Ele já dobrou a aposta, gente. Então, Mário nasceu dessa família. É claro que tudo isto, não sabemos o custo, que é uma história para um romance, não é? Que só, em suma, quem poderia escrever ou ter escrito. Mas o que acontece é que entre os três irmãos, homens, Mário era o que mais tinha as marcas desta origem, que é claro que se torna um segredo recalcado, é um segredo familiar, porque isso é um traço que é admitido da forma brasileira também, que é, ao mesmo tempo, está dado e é não dito, é implícito, né, está ali. Portanto, dessa forma insinuada, mas ele era aquele em que essa origem se apresentava clamorosamente, ao mesmo tempo que recalcada. Né? Eu acho que isso é importante para entendermos, né, Mário e a diferença. Não que isso determine uma obra, mas, na verdade, existe em Mário esse vínculo profundo, esse sonho dele encarnar o Brasil. Ele toma o Brasil para si, como se ele fosse um cavalo do Brasil, no sentido religioso, não é? De candomblessista da palavra. Né? Mário, ele de certo modo, ele é esse filho do Brasil, filho anômalo deste Brasil, é o país escravista e mestiço, né? Que é uma constituição, por sua vez, mal resolvida, mas que está presente ali nele, e acho, então, que isso tudo tem a ver, afinal, depois, com Macunaíma, o índio negro, né? O índio Tapanhuma,
e essa figura ambivalente, não é? Mas tudo isso, Geraldinho, era para ser a introdução. Mas não, obrigado. Mas, então, eu passo agora para comentar um pouco feita essa contextualização, eu acho que ela era importante para nós situarmos, eu apresentar algumas situações exemplares da relação de Mário, por um lado, e de Oswald, por outro, com situações presentes, já que esse é o nosso tema, né? É tudo para hoje. Então, eu quero dizer que, quando pensamos na Semana de Arte Moderna, eu acho que um dos textos mais representativos do que aconteceu na semana é o poema que está no final da Pauliceia Desvairada. É um poema longo, que se chama As Infibraturas do Ipiranga. Um poema assim desequilibrado, desmedido, meio descalibrado, mas muito sintomático e muito forte do que representava aquele momento. Né? Ele imagina, o poema se chama As Infibraturas do Ipiranga, né? E ele imagina que a população de São Paulo se reunisse no Vale do Anhangabaú para executar uma obra coral sinfônica, que seria o oratório profano, As Infibraturas do Ipiranga. Esta obra, ele diz que são 550 mil executantes, que era aproximadamente a população da cidade nessa época. Então, é a própria cidade que se dá em espetáculo, a cidade que é, vamos dizer, o seu próprio palco, ela é o anfiteatro. E, no caso, esse anfiteatro é essa fenda que São Paulo tem no seu centro, né? Esta falha, né? Que está junto do Teatro Municipal, onde se realizou a Semana de Arte Moderna. O poema foi escrito em 1921, antes da semana. E ele é um pouco, nesse sentido, profético, não sei se profético é a palavra, mas ele é uma espécie de uma antecipação dos sentimentos que cercavam, uma espécie de uma antevisão alegórica da semana, mas com a vantagem de que ela não se dá dentro do teatro, mas fora do teatro, no palco da cidade, com a população da cidade. Portanto, no poema estão, inclusive, aqueles que não participaram da semana, mas no poema estão. E isso faz com que aquelas coisas que a gente tantas vezes vê, que a poesia diz mais do que os manifestos, as declarações explícitas, etc. Né? Ou seja, a poesia é mais sintomática desse momento. Ele imagina que no Teatro Municipal estão, nos terraços e janelas do teatro, os artistas acadêmicos, parnasianos e beletristas, que são os orientalismos convencionais, assim que ele chama. Com os pés no fundo do vale estão as juvenilidades auriverdes, que são os modernistas. Do outro lado do vale, nas sacadas elegantes, estão as senectudes tremulinas, que são milionários e burgueses. A essa altura, podemos dizer, a República Velha ali representada e fazendo coro aos orientalismos convencionais. Podemos dizer, os passadistas, né, de um lado e de outro do vale. No fundo do vale estão os modernistas, como eu disse, e no viaduto do chá estão os operários, trabalhadores ou gente pobre, desempregados, né? Que, portanto, cortando o vale. E estes, eles vaiam, tanto futuristas quanto passadistas, né? Ou seja, não estão interessados naquelas elites, nem as de vanguarda, nem as tradicionalistas. Em vez disso, eles estão mais voltados ou para a ópera, que é uma coisa da tradição, inclusive do operariado italiano, né? Ou a nascente música popular urbana. E a certa altura eles cantam "Ô pé de anjo de senhor", as recentes, né? Músicas gravadas pelo gramofone, que estavam emergindo no cenário urbano. Portanto, nós vamos de um oratório profano, né, que é essa forma musical narrativa, que narra a cidade como um campo de conflitos conflagrados, né, entre diferentes classes, mas de disposições culturais. O choque principal, no caso, é
entre as juvenilidades e os orientalismos. Os orientalismos cantam uma espécie de marcha fúnebre, que é onde entoam uma defesa da conservação da vida sem transformações, a vida sem estações. Né? Para que estações? Ele diz, para que inverno, primavera? Tudo é uma repetição do mesmo. Né? É um paredão conservador que defende a manutenção a todo custo contra aquilo que as juvenilidades, por sua vez, no fundo do vale, afirmam. As juvenilidades, elas aparecem no raiar do dia, sim, com as araras, as jandaias, as flâmulas, os abacaxis, numa coisa de uma espécie de expansão tropical. Lembra, às vezes, como se fosse uma escola de samba, se pudéssemos dizer com a devida vênia, cariocas, mas como se São Paulo pudesse haver algo assim, né? Uma escola de samba antes de existir escola de samba, mas ou então uma parada gay, não no sentido do gênero, mas pelo fato de que as juvenilidades fazem uma espécie de hino à alegria tropical que tematiza uma espécie de clamor erótico, no sentido mais amplo da palavra, do eros, como expressão fusional da existência, afirmando a multiplicidade polimorfa do desejo contra o paredão conservador, refratário às linhas mutáveis da vida. Olha, nós conhecemos esse conflito. Né? Ele está lá 100 anos atrás, mas, de certo modo, ele está posto aqui hoje, não é? Para nós. Muito bem. Para não nos demorarmos, durante a narrativa dramática do oratório profano, nós podemos dizer, um processo de fricção entre essas forças, de fritura e fratura no final, em que as juvenilidades auriverdes tombam, vencidas, na impossibilidade de atravessar aquele paredão conservador. Mas elas gritam uma palavra, um palavrão não dito, que é uma espécie de quebra de tabu, que faz com que os outros fujam. E fica a cidade, portanto, esvaziada, e as juvenilidades desfalecem e morrem no fundo do vale, como sementes que morrem para renascer futuramente. Ou seja, o poema tem uma dimensão, vamos dizer, alegórico, utópica, desejando a expectativa. Aí surge no meio das juvenilidades uma figura que é a minha loucura. É uma figura feminina que é uma espécie de projeção do poeta, né? E que canta uma espécie de cantiga de adormentar, augurando o futuro renascimento daquelas forças que se perdem ali. Ou seja, o que eu acho importante ver, primeiro, que nesse poema o Mário expõe as contradições. Essa é a maneira moderna do Mário ser. Ele é dilemático, agônico, ele expõe as contradições, no caso, e as contradições, essas mesmas, né, de um modernismo que não encontra propriamente o seu chão social. O chão é telúrico, né? Mas ele não esconde que existe uma distância entre aquela vanguarda e o povo que está no viaduto do chá, que ali é uma fratura que não se encaixa, não é? Enquanto, por outro lado, nós vemos uma espécie de conjugação dos milionários com os conservadores, como se a gente visse 100 anos antes uma espécie de dança de Damares com Faria Limers. Então, isto é alguma coisa que impressiona no texto por isso. Quer dizer, como justamente expõe uma questão brasileira profunda, que é a dificuldade de modernizar-se, o país de modernizar, se a gente pensar modernidade como abertura às linguagens e, ao mesmo tempo, abertura ao todo social, né? E como que essa dificuldade continua posta e, portanto, tem uma atualidade aqui no texto que faz, acho eu, né, um modo bem Mário Andradino de expressar, quer dizer, da gente reconhecer na obra alguma coisa que diz respeito
quando hoje nós olhamos esses 100 anos. Muitas vezes, então, se critica, e há quem critique o modernismo e diga ali era elite branca, burguesa, etc., e ali os negros não estavam visibilizados, e que é verdade, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa ali que conversa profundamente com hoje, né? E aí é que eu quero fazer essa ponte, que é a seguinte: quem conversa explicitamente com isso é o Emicida. Não é? Eu recomendo muito para quem não tenha visto, para ver este na Netflix, Amarelo é Tudo para Ontem. Né? É um show comentado, e o Emicida comenta toda uma história das margens em São Paulo, como elas vieram para o centro, para o centro da questão no Brasil. E ali, o fato dele fazer um show em novembro de 2019 no Teatro Municipal, né, numa época já próxima do centenário da semana, ele tem consciência disto. Faz do show um rito, por um lado, de profanação do teatro no sentido de que o teatro é ocupado por aqueles que nunca tiveram acesso a ele, que é ele mesmo, sua família, seu filho, sua mãe que nunca foi ao municipal, mas o público que se criou desse período, desde que o rap paulista, nos anos 1990, os Racionais MCs, né, fizeram surgir um acontecimento importante da cultura brasileira nesse período, que é essa emergência desse sujeito periférico, autoconsciente e orgulhoso do seu lugar. É isto que o Emicida está fazendo com uma consciência e uma lucidez muito grande. Né? Ao fazer isto, o Emicida toma como epígrafe do filme uma frase do prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade. E durante esse filme ele diz: Mário de Andrade, nosso modernista favorito. A certa altura ele cita uma frase de Oswald de Andrade, né, que é: só o que é do outro me interessa. Né? E diz isto, então. Curiosamente, quando ele está falando isso, ele está ao mesmo tempo dizendo que o movimento negro unificado, em 1978, quando se manifestou em plena ditadura, procurou as escadarias do Teatro Municipal para se manifestar. E que as batalhas do rap, nos anos 90, procuraram o Largo São Bento, que também é perto do Anhangabaú. Portanto, é como se todos esses movimentos, essa emergência, apontou para o Anhangabaú e apontou para o Teatro Municipal, onde ele está ali, mas naquele momento. Então, nesse sentido, o que eu estou aqui trazendo é como que aquele sonho convulsionado do poema do Mário, que aquelas sementes renasçam um dia, que elas frutifiquem, que, em suma, que haja um tempo capaz de fazer com que aquilo se expanda, a gente vê isso acontecer no show do Emicida, não é? Com a consciência disto, não é? Como se, portanto, esse diálogo se estabelecesse, que o Mário lançava para um futuro desconhecido e para além dele mesmo e para além daquele movimento, né, em que ele estava. O Emicida, por sua vez, está fazendo esse gesto, que é um gesto, eu acho, luminoso hoje, no Brasil hoje, esfacelado, não é, com tanta coisa, incapacidade de debater, admitindo vamos dizer, a contradição e a diferença. Nesse caso aqui, ele diz que é importante. Ele deu um depoimento depois, que eu vou ler para vocês, um depoimento falado, que ele diz: a gente tem que ser justo com 1922. Não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Embora hoje tenha uma série de críticas a respeito da Semana de 22, eu acho que boa parte delas são legítimas, são pertinentes, mas o desejo, o salto que foi dado também precisa ser reconhecido, porque esse lugar de sonhar e colocar seu sonho para fora da cabeça, ele diz, é desse lugar que nasce tudo que tem de maravilhoso.
Ou seja, isso é um reconhecimento da força criativa, do esforço criativo, ou do processo criativo como alguma coisa da qual não podemos abrir mão. Né? E diz ele, as diferenças que, vamos dizer, podemos reconhecer, ele está dizendo do ponto de vista do seu lugar de fala, essas diferenças, elas vêm, essa fricção, ela, no entanto, foi gerada por esse movimento, e esse movimento tem também, portanto, a qualidade, o mérito de produzir a discussão, e só por isso continua merecendo reverência. Né? Ou seja, com isso eu estou aqui fazendo a ponte. Mário, né? É tudo para ontem, é tudo para hoje, e neste acontecimento que eu acho que, a meu ver, é um dos mais significativos, se não o mais, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, porque é explícito, inclusive, né? Do ponto de vista de um mediador cultural que vem das margens, né? Mas com essa consciência e com essa lucidez. Não temos tempo aqui para falar de Macunaíma, né? Mas Macunaíma é um livro que nasceu daquela pesquisa de Brasil, né? E também o insight que Mário teve foi quando leu os mitos, as lendas e mitos Arecuná e Taulipang, né? De Roraima. Leu em alemão, na obra de um etnógrafo chamado Koch Grunberg. Ali que ele viu um personagem chamado, um mito, uma entidade chamada Macunaíma. Ele se espantou como aquela entidade indígena, de algum modo, nos dizia tanto respeito, como ele continuava falando o Brasil. E aí fez essa rapisódia em que ele combina, não é? Por processos de colagem rapisódica, né? Como os antigos cantadores populares, os rapisodos, detentores da memória coletiva, ele faz essa junção, no caso das lendas indígenas, com a cultura popular do Brasil, não urbanas, mas com o mundo urbano, já que tudo aquilo vai bater lá em São Paulo. É um livro ambivalente sobre o Brasil, no sentido de, tanto assim, ele é afirmativo da prodigiosa versatilidade e espontaneidade criativa, não é? De uma figura popular ou de uma entidade, vamos dizer, nacional, mas que não é a nação, é uma entidade rapisódica que é índio e é branco, e é negro, não é? De uma maneira que passa por sucessivas metamorfoses, sempre problemáticas, e que Mário diz que ele quis terminar o livro de maneira festiva, mas ele não pôde fazer isso, porque ele tinha que ver o choque, não é? Daquele ser, não, ou daquela entidade com o real brasileiro. Portanto, tem também em Macunaíma essa quebra, essa fratura. Macunaíma vira uma estrela de uma constelação, onde ele fica lá emitindo sinais, como o pai dos vivos, num sentido indígena, sinais para nós, sinais para o futuro, sinais para que a gente continue lendo essa história, esse destino, né? Esse desígnio. E então, eu quero, então, que só deu Mário, então o Oswald vai ser mais sintético, como é próprio, né, da poesia, como é próprio do Oswald, vamos ver. Mas eu não posso deixar, não vou, eu vou saltar, então, pelo menos alguma coisa. E do Oswald, Mário morreu, derrubei tudo aqui, isso é um batismo importante quando acontece. A gente fala nas entidades, é isso. Mário morreu em glória, né? E Oswald no ostracismo, né? Mário morreu em 45, Oswald
depois, isso, uma figura polêmica que ele tentou inserir-se no mundo do pós-guerra. Depois ele se afastou do comunismo, não é, da ortodoxia comunista, e voltou ao pensamento original do seu pensamento sobre a antropofagia. E escreve textos filosóficos no final, onde ele combina Nietzsche, Freud, Marx e o pensamento selvagem. É uma coisa muito original, que ainda não foi. Hoje precisaria de uma junta de estudiosos, né, antropólogos, críticos literários, psicanalistas e filósofos para avaliar esse texto, essa coisa. Nessa altura ele tentou inserir-se em instituições, não conseguiu em nenhuma. Tentou a Universidade de São Paulo, candidatou-se ao departamento de filosofia, não foi aprovado, né? Foi dessa época que o Antônio Cândido, né, amigo dele, preocupado com ele submeter-se a uma banca de filosofia sem ter uma formação, vamos dizer, regular como filósofo, o Antônio Cândido falou, e se perguntarem, fizeram uma pergunta cabeluda filosoficamente, como é que você faz? Aí o Oswald pediu, dá aí um exemplo. E então o Antônio Cândido falou, por exemplo, se um arguidor perguntar, como é que o senhor vê a impostação odierna da problemática ontológica? Aí o Oswald respondeu, muito simples, meu caro, nos tempos de devoração universal que vivemos, a problemática não é ontológica, mas odontológica. Isso é uma das demonstrações da coisa aguda, né, do Oswald, imediata, essa inteligência pronta, né, e que não é um mero trocadilho. Na verdade, vai aí todo um pensamento, né, que a gente pode ler num texto como A Crise da Filosofia Messiânica. Mas então ele tentou, não entrou nem na filosofia, nem em literatura brasileira, que é a área onde eu dei aula a vida inteira. Que glória teria sido Oswald, professor, em suma, tentou a Academia Brasileira de Letras, também nada feito. Candidatou-se a deputado, também não foi eleito. Em suma, viveu no ostracismo, né, morreu no ostracismo. E nos anos 60 foi redescoberto, assim, fulgurantemente. Isso pela poesia concreta, o grupo da poesia concreta encontrou na poesia do Oswald uma concisão, um trabalho, vamos dizer, com recursos econômicos, com o uso do handmade, com a colagem, com uma série de elementos que não interessa aqui, mas que via no Oswald um poeta extremamente moderno a ser lido e relido. O Teatro Oficina encontrou no Oswald a peça que era a mais atual do teatro brasileiro em 1967, do ponto de vista de Zé Celso Martínez Correia, não é? E que disse então que aquela altura é como se o Oswald tivesse jogado uma bola há 30 anos atrás e que eles estavam pegando esta bola e era aquilo que, vamos dizer, os fazia realizar aquela intervenção naquele momento. E o movimento tropicalista, não é? Por sua vez, reconheceu-se em Oswald de Andrade. No livro Verdade Tropical tem uma passagem de Caetano Veloso, e que eu vou ler aqui, porque ela é precisa conceitualmente sobre o que significou Oswald para, então, os tropicalistas dos anos 60. Ele diz assim, são poucos os momentos da nossa história cultural que estão à altura da visão oswaldiana. Tal como eu a vejo, ela é antes uma decisão de rigor do que uma panaceia para resolver o problema da identidade do Brasil. A poesia límpida e cortante de Oswald é ela mesma o oposto de um complacente, entre aspas, escolher o próprio coquetel de referências. A antropofagia, vista em seus termos precisos, é um modo de radicalizar a exigência de identidade e de excelência
fatura e não um drible na questão. Ou seja, como a ideia da antropofagia, que você devora o que é do outro, pode induzir ao erro de achar que você então pega tudo, mistura tudo com tudo, não é? E que essa indiferenciação entrópica é que é antropofagia. E o Caetano está dizendo não. É uma, vamos dizer, operação de rigor, com a qual você reconhece no outro algo que difere de você, mas que te faz ser outro, tornar-se outro perante o outro. É esta operação, vamos dizer, de criação cultural e de, vamos dizer, independência cultural anti-colonial, né, de dependência colonial, que é aquela que Oswald, vamos dizer, propõe, atua e tal. O Caetano diz ainda que a seguinte: nós tínhamos certeza de que João Gilberto, que ao contrário das fusões tipo maionese, criou um estilo novo, definido, fresco, inaugural por seus próprios méritos, era um exemplo claro de atitude antropofágica, né? Então, Oswald de Andrade, sendo um grande escritor construtivista, foi também um profeta da nova esquerda e da arte pop. Ele não poderia deixar de interessar aos criadores que eram jovens nos anos 60. Esse antropófago indigesto tornou-se para nós o grande pai, não é? De fato, àquela altura surgem questões, por exemplo, Herbert Marcuse trazia o livro Eros e Civilização, falava em sentimento órfico. Contra Prometeu, contra a entidade mitológica Prometeu, ele chamava Dionísio e Orfeu, falava em sentimento órfico. Você vai em Oswald de Andrade, você encontra sentimento órfico, né? Aldeia global, que é um termo que veio com McLuhan, no Oswald a gente encontra primitivos de uma era nova, os primitivos tecnificados, que incorporam a tecnologia, né? O matriarcado e a revolução sexual de Wilhelm Reich, você vê em Oswald de Andrade, que falava dessas coisas sozinho. Em 1960, isso que o Caetano diz, então, de uma nova esquerda, né, ventilada e da arte pop, encontra no Oswald esse reconhecimento. Então, dito tudo isso, eu só quero agora acrescentar para remeter a questões atuais, que às vezes se diz, ou o Rui Castro, um importante cronista e historiador da cultura carioca, ele, nas crônicas dele na Folha de São Paulo, ele apresentou um texto do Oswald, que era do jornaleco O Pirralho, na juventude do Oswald, que era um texto racista. Do Oswald, o garoto Oswald, vamos dizer, usando o dinheiro da família para fazer aquele jornal, o dilapidador de fortuna em ação na sua primeira juventude. E ali tem os sinais de classe, da origem de classe do Oswald, um texto racista, não é? No modo como ele fala de um pugilista negro norte-americano que passa pelo Brasil, e o Rui Castro mostrava isto, de certo modo, para chocar polemicamente os admiradores mais ingênuos de Mário de Oswald e tal. Mas o que fica faltando é pôr em movimento a figura, que eu estou falando. Você não tomar como estática um texto de 1914, como se aquilo definisse Oswald de Andrade, não é? Aí a gente precisa dar um salto para 1937, quando Oswald foi convidado pela Frente Negra Brasileira, e ele conta isso numa crônica, para participar de um evento que era uma homenagem a Castro Alves, e ele foi só ele e mais 2 brancos foram convidados a se manifestar, e ele fez um discurso nesse evento que se deu também no Teatro Municipal. E ele diz, então, que os negros são a vanguarda dos que pedem a justiça social
e que eles estão entre os humilhados dos 3 continentes, que vivem irmanados pela má alimentação, pela péssima moradia, pela doença e pela falta de escola. E, portanto, que se trata de se unirem com os brancos, amarelos e índios pobres, mas que cabe aos negros o protagonismo nessa luta, pois são eles que vieram do fundo tenebroso do navio negreiro e que fazem parte da população mesclada do outro navio de escravos, que é a própria sociedade brasileira, na qual arcam com as fornalhas do trabalho e os duros serviços da tripulação. Então, diz ele, suas marcas de nobreza arrancadas do tronco infame, das cadeias e dos chicotes, dão à população negra direitos enormes. Ou seja, não há manifestação, é das mais eloquentes manifestações a essa altura, em 1937, sobre o caráter racial da luta social e política. Só quero, então, contar a vocês agora 2 coisas para terminar, nem olhe mais para o Geraldo. Mas uma é a seguinte, esse discurso, eu pude conhecê-lo, é muito pouco conhecido, e um pesquisador chamado Alexandre Nodari, um jovem professor crítico literário, que tem estudado profundamente Oswald, ele mostrou como esse texto estava presente nos textos, nas crônicas de jornal perdidas, né, de Oswald. Mas, quando ele fala isso, me toca, porque essa época, 1937, é a mesma época em que Oswald estava escrevendo O Santeiro do Mangue, que o Teatro Oficina, em São Paulo, encenou com o nome de Mistérios Gozosos, montagem da qual eu participei como músico, e eu fiz várias canções sobre textos do Oswald para esse espetáculo. Uma delas se chama Coração do Mar. E essa Coração do Mar, ela termina por um refrão que diz: é o navio humano, quente, negreiro do mangue. Né? E depois é o navio humano, quente, guerreiro do mangue. Portanto, é aquele mesmo navio que o discurso fala, que está na peça e que entrou na canção. E aí eu quero dizer para vocês, Elza Soares, quando grava o seu álbum A Mulher do Fim do Mundo, em 2015, ela escolhe abrir este álbum com a canção Coração do Mar, que ela quis cantar e ela canta a capela, que, embora fosse um samba quando compôs, ela queria que as palavras aparecessem com toda a força e a dor, não é? E a força que vem delas, e isto abre o disco, e aí quando termina essa canção, é que ela engata, né, na canção A Mulher do Fim do Mundo. Isso é um testemunho, isto é para ontem, é para hoje, né? O Emicida lá, Elza Soares aqui, Mário de Andrade lá, Oswald de Andrade aqui, né? E nesse sentido eu quero dizer, né, então, o quanto tem, vamos dizer, correntes subterrâneas ou aparentes da cultura que se realimentam dos lugares mais inesperados. Isso é uma coisa brasileira, que é esse trânsito de que uma coisa que está na literatura possa aparecer na música popular, né? E vice-versa, e isso é um traço que nós não podemos esquecer. E Elza Soares, ela mesma é uma cantora que tem a sua capacidade de assimilar os estilos e transformar em coisa sua, né? Ela canta, de repente, o Mambo da Cantareira como se fosse flamenco, né? Num disco que saiu recentemente de uma gravação antiga. Ou ela canta fadas de Luiz Melodia como se fosse Astor Piazzolla. Tudo isso é ela que toma para si, ela faz essa passagem. E, nesse sentido, ela é antropófaga, ou ela é, vamos dizer, essa expressão dionisíaca da música popular brasileira e tudo mais, em suma. E agora, para terminando. O Oswald, então, fala tantas vezes na antropofagia e na alta antropofagia no Manifesto Antropófago, mas tem uma passagem do Manifesto Antropófago em que ele diz, de raspão, mas de maneira muito aguda, que existe uma alta, mas existe uma baixa antropofagia.
E essa baixa antropofagia está aí, não é? Comendo àquela altura como uma coisa surda, não é? Mas que ele identifica e que é aquilo que segura, que impede vamos dizer, a expansão criativa e da expressão da vida brasileira. E ele resume a baixa antropofagia em 4 palavras. Essas 4 palavras são dele: inveja, usura, calúnia e assassinato. Ora, olhem o panorama presente no Brasil, as forças que estão em jogo, e vejam a baixa antropofagia ostensivamente se assumindo, não é? Ostensivamente, com esses elementos que, se a gente atualizar, nós podemos dizer que cultura do ressentimento, que é inveja, né? Liberalismo oportunista, que é usura, fake news, que é calúnia, e necropolítica ostensiva, que é assassinato. Então, novamente, não deixa de ser espantoso que uma captação desta, ela tenha este vigor, ou esta capacidade de captar, né, movimentos profundos que nós estamos vendo vir à tona, e não só isso, mas em 2 situações agora que são terrivelmente sintomáticas disso. O recente assassinato de Moise Kabagambe, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é a evidenciação horrenda da baixa antropofagia dada em espetáculo dantesco. A consumação do Brasil como o cu do mundo arreganhado e à mostra. Estou usando essa expressão porque estou pensando na canção de Caetano Veloso, chamada O Cu do Mundo, que diz: a mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de grupos de linchadores. Por uma ironia cruel, alegórica e quase surrealista, o quiosque junto ao qual se dá o ato inominável se chama Tropicália. Tropicália, portanto, além de nos remeter a Caetano, Eliot Sica, a Gilberto Gil, associa-se a Oswald. Num passo, estamos de volta ao espectro da Semana de Arte Moderna, na encruzilhada entre o século XX e o XXI. Não é? Ou seja, o destino do país, pensado agora, 100 anos do bicentenário da independência, mas 100 anos da Semana de Arte Moderna, e baixa antropofagia, não é? Ostensiva. Não é? O que nos faz pensar o quanto é importante a consciência da força da cultura, é importante nesse momento político. Como tudo é para ontem e para hoje, ontem, né, veio a notícia de que uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada até a morte por garimpeiros na comunidade Aracaçá, na área de Vaicás, na terra indígena Yanomami, em Roraima, segundo denúncia feita por Júnior Ecurari, líder indígena na região. O relato foi feito por ele, né, em vídeo publicado na noite de segunda-feira 25 em sua rede social. Os garimpeiros aproveitaram quando a maior parte dos indígenas estava caçando para invadir a comunidade. Segundo ele, uma mulher, uma menina e outra criança de 4 anos foram levadas para o acampamento de um garimpo ilegal de ouro, onde a pré-adolescente passou a ser violentada. A mulher, tia da menina, tentou impedir, mas foi jogada no rio Uirariquera, junto com a outra criança. Leiamos o primeiro parágrafo de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Ou seja, o que esses tempos estão querendo nos dizer com a baixa antropofagia aparecendo junto com esses emblemas, não é, fortes da criação cultural brasileira, da Tropicália
e de Macunaíma. Eu só posso entender uma coisa, ela está dizendo para a gente acordar. Ou seja, que é impossível aceitar o infame atiçado pelo Estado, no caso eu quero dizer o governo federal, né? E que esse inadmissível, né, esteja em processo de normalização agora, né, no ano eleitoral. Isto acho que nós estamos ainda quietos demais diante do inominável que isso representa e desse processo. Mas, para concluir, é só isso. É tudo para ontem, é tudo para hoje. No ano de 2022, para o qual tudo isso converge como questão a mais funda possível, mais decisiva do destino brasileiro em todo o tempo, a questão é a alta ou a baixa antropofagia. Eis a questão. Muito obrigado, Zé Miguel Wisnik. E eu espero que numa nova encenação das Infibraturas do Ipiranga a gente tenha um final feliz, que já foi sugerido por você numa canção em que você se refere ao Vale do Anhangabaú como Anhangabaú da felicidade. Sejamos todos felizes, apesar das circunstâncias trágicas. E eu queria falar do próximo ciclo, que se inaugura sob coordenação da acadêmica Ana Maria Machado, no próximo dia 5 de maio, e vocês estão convocados aqui para isso. E o Joaquim Falcão declinou, tinha direito a falar, mas resolveu postergar a fala. Postergaremos a felicidade também para o mais breve possível. Boa noite a todos. Que beleza. Boa noite a todos, até a próxima.